Então, hoje a gente continua nesse livro. Eu não vou protelar muito o estudo desse livro. A ideia é que até o final deste mês a gente retorne para a visão, a visão Shenton. Então, aqui, a meditação sobre o vazio. Eu não sei se todo mundo leu esse capítulo, né? E eu acho que teve. A gente até que teve bastante tempo aqui para para ter contato com esse capítulo aqui. Então, eu gostaria de perguntar primeiramente para vocês, o que é o vazio para vocês? Porque a gente tem falado tanto sobre isso. Eu gostaria que vocês pensassem numa palavra, talvez. Pode colocar no chat ou quem quiser ligar o microfone e falar, né? Não precisa se preocupar em tentar fazer uma explicação muito longa, mas como vocês definiriam o vazio de que o budista tanto fala, o budismo tanto fala? Alguma ideia? O vazio é vazio? O vazio é vazio de si mesmo. Exatamente. E Ele é é a vazio, natureza última dos fenômenos. exato. É a natureza última dos fenômenos e é vazio de si mesmo. Deixa eu- Acho que alguém comentou alguma coisa aqui, mas eu não sei se fui eu, minha internet que falhou ou eu não consegui ouvir aqui. Mas então, deixa eu ver aqui no chat. Silêncio, quietude. A gente pode pensar no silenciamento, mas o vazio é mais, né, do que o silêncio. Mas também nos remete a essa ideia de silêncio, porque é necessário que a gente busque esse silêncio para ter uma experiência do vazio, para chegar à compreensão do vazio. A ausência da noção de eu, a ausência de um eu inerente, interdependência, algo que é primordial, né? A gente pode pensar qual seria a natureza primordial do eu, e que é algo primordial até para a filosofia budista, inclusive. A ausência de influências externas. Hum, a Mônica comentou, para mim antes era nada, mas os estudos do Dharma, de acordo com esses estudos, é vazio de separatividade. A Aline comentou, é o nada sem matéria. Então a gente tem várias perspectivas aqui sobre o vazio, né? Esse vazio budista, ele não chega a ser um nada sem matéria. Esse vazio do qual nós vamos falar hoje, porque é claro que a gente tem visto dois níveis de vazio aqui, né? O vazio de eu e o vazio de outro, que já é o vazio da escola Jonan, que aí sim ele é algo que está além dos fenômenos, é algo que está além da materialidade. Mas o vazio de eu, ele é justamente essa manifestação, essa interdependência. Por isso que se fala vazio de um eu inerente. Não é que o eu não exista, mas a ideia de que nós temos esse senso de eu, que ele pertence a uma essência separada e inerente, que eu sou isso e eu sempre serei isso, isso sim é um erro cognitivo, pois todas as coisas surgem na interdependência, todas as coisas surgem mediante causas e condições. Inclusive isso que a gente chama de eu, de ego, de personalidade. A gente vai ver um pouco mais sobre isso, então, né? Esse capítulo, eu acho que ele até trabalhou de uma forma bem interessante essa questão do vazio. Antes de entrar na meditação do vazio, ele acaba indo muito para uma explicação acerca do que é esse vazio budista. Vai ter até um ponto que ela vai falar, mas vai com calma quando você for meditar, refletir sobre o vazio. Porque as coisas existem ainda assim, mesmo não existindo como elas parecem existir, né? Então,
Aqui eu basicamente coloquei o que tá no livro nessa sessão, né? Então tudo aqui é uma citação da monja Sangye Kadru ou Kathleen MacDonald, no seu livro Como Meditar, da editora Pensamento, né? A tradução da editora Pensamento, que acho que está esgotada. O que é vazio de existência inerente? Em termos práticos, o que isso significa? A pretensa existência inerente, da qual disse que todas as coisas são destituídas, é uma qualidade que instintivamente projetamos em cada pessoa e em tudo que vivemos. O budismo sempre vai reiterar, vai bater nessa tecla, de que todas as coisas, e a gente pode entender também a palavra fenômeno, quando vocês virem a palavra fenômeno, pensem na palavra coisa. É a mesma coisa. Que vale para um som, vale para imagens mentais, para cheiros, vale para tudo. Não só para uma materialidade muito grosseira, mas até para outros tipos de materialidade mais sutil, que pega outros planos de existência também mais sutis. Mas o fato, tudo isso é destituído de uma existência inerente. Porque se a gente dissesse que as coisas têm existência inerente, a gente estaria afirmando a separatividade. A gente diria que a separatividade é a realidade última. Se cada coisa tem a sua existência inerente, então é isso. Cada coisa surge a partir de si própria. Cada coisa tem um Atman individual. Cada coisa está completa em si mesma. E até a ideia do karma seria um pouco estranha. Porque como a gente pode pensar em karma sem pensar em interdependência? Sem pensar em causas e condições? Sem pensar nesse encadeamento complexo? Então, a nossa mente, devido a um erro cognitivo, devido ao poder da ignorância, a nossa mente ela projeta. Ela projeta essa qualidade que em cada pessoa que nós vemos, em cada coisa com a qual nós temos contato, a gente tende a notar, a perceber, a sentir, a pensar em termos de uma separatividade essencial, como se tudo estivesse essencialmente separado. E é até fácil a gente questionar essa ideia do ponto de vista racional, né? Eu acho que quem leu esse capítulo viu que não é tão difícil assim de entender o vazio num determinado nível. É claro que a filosofia que versa sobre o vazio, os sutras da perfeição da sabedoria, os sutras Prajna Paramita, que vão falar bastante sobre isso, textos como os tratados de Nagarjuna, o Mula Madhyamika Karika, né, o tratado fundamental sobre o caminho do meio, a escola Madhyamika vai se aprofundar bastante lá na Índia, no século II, sobre esse assunto. Também um dos tratados de Maitreya trata bastante, fala bastante desse assunto, comentando os ensinamentos Madhyamika. Então, não é um assunto fácil, não é um assunto que a gente vai dominar apenas estudando um pouco, ou apenas lendo um pouco. Mas há um ponto básico aqui na questão do vazio que racionalmente não é tão difícil, ou até intuitivamente, não é tão difícil de nós percebermos quando a gente pensar nessa interdependência de todas as coisas. Né? É uma ideia que é muito em voga hoje em dia, quando se fala na destruição do meio ambiente e em várias outras questões que afetam o mundo. Né? Aquela ideia de que é só um planeta, é só uma humanidade, ou todos os seres, está todo mundo no mesmo barco e daí por diante. Porém, ainda assim, nós nos arraigamos ao nosso senso de eu. Nós ainda nos pensamos, ok, mas aquela pessoa tá ali e eu tô aqui. Então essa ideia de um eu separado, ela continua, ela subjaz todas as nossas experiências. Essa ideia de um eu separado, ela está por trás de todas as nossas experiências. E a gente projeta
essa mesma ideia sobre todas as outras coisas, porque é o filtro com o qual nós olhamos o mundo, nós observamos o mundo, nós experienciamos o mundo. E é o filtro que nos aprisiona ao samsara também. Vemos as coisas como que existindo completa e solidamente nelas, e a partir delas, tendo sua própria natureza, completamente independentes de qualquer outra coisa ou condição que a nossa mente possa vivenciar em relação a elas. Então, todas as coisas são percebidas sob a ótica da separatividade, de uma separatividade essencial. Porque o budismo vai falar que tem uma separatividade que é aparente. E essa separatividade que é aparente, ela não pode ser negada. O caminho do meio é aceitar as duas verdades. É aceitar que o eu convencional ele existe. As coisas elas existem. Essas coisas aparentemente separadas. Elas existem porque elas surgem mediante a interdependência. Mas exatamente por elas surgirem mediante essa interdependência, elas são vazias de uma existência inerente. Elas são vazias de uma essencialidade própria. Então, em última instância, nenhuma dessas coisas vai ter uma partícula indivisível e individual. E aí, por isso que isso derruba a ideia de um Atman individual. Porque não é possível que haja esse tipo de partícula individual indestrutível. E eu sei que muitas filosofias às vezes vão usar termos que podem dar essa ideia, né? As palavras vão se corrompendo com o tempo. E as ideias também vão se corrompendo com o tempo. E por isso que foi necessário ao Buda girar a roda do Dharma e esclarecer esse fato de que isso que nos dá uma noção de eu e esse fluxo que renasce vida após vida, que no Ocidente é chamado de alma, no budismo a gente chama de contínuo mental, fluxo mental, essa mente sutil, Chitta, mesmo isso não é exatamente uma partícula indestrutível, porque mesmo isso surge na dependência de toda uma manifestação cósmica. Mesmo isso vem de algum lugar, digamos assim, e está em fluxo, está em movimento, está em relação, em inter-relação. Porém, a nossa mente vê as coisas como tendo uma separatividade bem concreta. Tudo é muito sólido, inclusive a nossa noção de eu, né? E os eus alheios também. Isso gera toda uma sorte de problemas. Grande parte dos conflitos que nós temos no mundo, bom, acho que todos os conflitos, na verdade, eles derivam disso. Eles derivam dessa noção. Por isso que a ignorância é a causa do sofrimento. A noção de o eu inerente é a causa do sofrimento, é a causa do samsara. Tome uma mesa, por exemplo. Aqui eu trouxe essa imagem de uma mesa. Vemos uma mesa sólida, independente, né? Ela está ali naquele lugar. Então, obviamente, uma mesa. Que é até ridículo alguém questionar, né? Se você perguntar para alguém, mas essa mesa ela está aí realmente, ela existe? A outra pessoa vai achar que você está doida. Porém, onde está a mesa? Onde está localizada a sua qualidade de mesa? Porque a gente toma como garantido que isso é uma mesa. Nós temos a palavra mesa, que rotula isso como uma mesa, e a isso nós atribuímos uma função, que é a função para, ou as funções para a qual essa mesa foi construída.
Mas onde está a mesa de fato? Se eu quebrar essa mesa está numa das pernas? Ela está em alguma das partes? Será que ela está no topo? O que que dá a ela a qualidade de mesa? Ou mesmo num dos seus átomos, né? Se a gente começar a reduzir isso de até o nível atômico da realidade, ao nível subatômico, eu consigo encontrar a mesa ali. Quando ela começou a ser mesa? Será que foi desde tempos sem início? Será que ela já nasceu uma mesa? Ela surgiu a partir de si mesma? Quantas partes você pode retirar até que ela deixe de ser uma mesa? Tendo essa ideia que isso é uma mesa, talvez se eu quebrá-la, a minha mente ainda vai insistir nessa ideia de que ela é uma mesa. É uma mesa quebrada agora, é uma mesa desmontada. Mas há realmente uma mesa inerente ali? Ou isso é algo que foi construído por pessoas? E tinha uma madeira que foi. Então, primeiro uma árvore que foi cortada, depois foi para uma fábrica, e máquinas construíram algo que foi projetado, que foi desenhado por pessoas e que é vendido com uma determinada função, a partir de uma convenção social em relação à função, né? Para que esse objeto serve? Então esse objeto foi criado por alguém ou por alguéms. E quem são esses alguéms que criaram esse objeto também? Será que eles são as mesas essenciais? Eles são o Deus mesa? O Deus das mesas? De onde é que veio essa mesa? Então, só de olhar uma mesa já dá para fazer uma meditação sobre o vazio. E conforme a gente vai desconstruindo, nós não encontraremos essa identidade mesa como algo inerente a esse objeto. No momento, ele exerce essa função. Daqui a 20 anos, essa mesa talvez já nem esteja mais aí. Daqui a 100 anos, não teremos mais essa mesa. A mesa ela está dessa forma, né? Mas essa forma ela é moldável. Então, é uma forma que está em constante mutação também. Né? O que que é a forma, a substância, do ponto de vista budista? É algo que está sempre em transformação, porque é algo que está nesse jogo da interdependência. E o vazio é forma, como colocaram aqui. E como diz o Sutra do Coração, o vazio é forma e a forma é o vazio. Exatamente porque a forma é vazia de existência inerente. A forma ela se transforma nesse eterno movimento de causas e condições, ou as formas, né? A multiplicidade. E o vazio é isso. O vazio ele existe na dependência das formas. Esse vazio sobre o qual nós estamos falando aqui, essa palavra sânscrita, shunyata, ela, o vazio não é uma dimensão, não é um plano da existência. Não esse vazio aqui. Depois, esse termo vai ser usado lá no sentido do vazio de outro, de uma outra realidade, etc. Na escola Jonan. Mas aqui eu tô falando do vazio do jeito que é tradicionalmente utilizado na filosofia mahayana. O vazio é a reta visão sobre a forma, sobre as formas. É entender todo esse processo que na filosofia budista nós chamamos de originação dependente, que é todo esse processo da interdependência, os diferentes elos da interdependência que vão fazendo com que fenômenos surjam e desapareçam. Surjam e desapareçam. E é uma existência simultânea. Ao mesmo tempo é uma mesa e não é uma mesa.
Nem não é uma mesa, nem não é uma mesa. Porque as duas verdades, elas são simultâneas. Eu existo e eu não existo ao mesmo tempo. Eu estou aqui e eu sou vazio ao mesmo tempo. Eu sou eu e eu não sou nada ao mesmo tempo. Vejam como é uma lógica complexa, né? E não é uma lógica muito afeita a ideias muito mecânicas ou a ideias muito lineares. Mas a gente tem que pensar em termos muito de simultaneidade das duas verdades e de níveis de percepção da realidade em relação àquilo que conseguimos ver e o que não conseguimos ver. Por isso que o Sutra do Coração vai falar sobre isso, né? Quando Avalokiteshvara aparece para Shariputra. E a primeira coisa que Avalokiteshvara diz: ouça, Shariputra, a forma é o vazio é a forma. Se você examinar minuciosamente, descobrirá que simplesmente não pode descobrir a mesa que você pensa que está ali. Existe, contudo, uma mesa interdependente, não inerente, que muda a cada momento. Porém, não é isso que nós vemos. Aquela mesa parece eterna. Aquela pessoa que tem um apego aos móveis da casa, né? Aquele móvel que está lá há muitas gerações. Aquilo parece eterno. Mas aquela mesa ela está em decomposição. Aquela madeira ela precisa ser cuidada, porque ela envelhece. Como todas as coisas envelhecem, como todas as coisas manifestas e vivas, ela passa por um processo de degradação, de decomposição, de envelhecimento, adoecimento e morte. Claro que, bom, já é uma madeira morta, mas ela está em decomposição também. Mas a gente vê aquilo como uma coisa fixa e não pensa muito sobre essas coisas que nós vemos ao nosso redor. As coisas que nós consumimos, por exemplo, os nossos objetos, as coisas que compramos. A gente não para muito para pensar na interdependência. De onde que vieram essas coisas? Uma coisa ou outra, a gente até se preocupa com o impacto ambiental, né, depois quando vai jogar o lixo, etc. Mas é um pensamento que ainda assim é um pouco limitado. A gente não para realmente para pensar de onde que veio aquilo. E por que que eu busco acumular? Por que que eu busco acumular essas coisas? Esse é o ponto crítico do problema. Nós não vivenciamos a simples realidade de cada coisa e de cada pessoa, e sim uma imagem dela, exagerada e dilatada, projetada pela nossa própria mente. Esse erro caracteriza cada uma de nossas experiências mentais. É absolutamente instintivo e é a verdadeira raiz de todos os nossos problemas. É instintivo, é inconsciente, porque nós viemos programados assim. Não é culpa nossa, né? Não teve um pecado original naquele sentido do cristianismo tradicional. Não é culpa nossa, mas é o processo. Esse processo da manifestação em que uma série de classes de seres não consegue ver a realidade como ela é, de fato, ou não consegue se aprofundar na percepção da realidade. Porém, o ser humano ele tem um potencial aí. O ser humano ele pode alcançar o estado de Buda. O ser humano ele pode despertar. O ser humano ele pode dar o salto além neste planeta. Então, é necessário ter alguém que ensine o Dharma. É necessário ter acesso ao Dharma, seja na roupagem budista ou em outras roupagens. Não deixa de ser um grande diferencial do budismo, do Mahayana. A ênfase no vazio, a ênfase em Shunyata. Enquanto outras tradições, às vezes, partem de uma cosmogonia desde o princípio. Então vão se focar mais na unidade, vão se focar mais na realidade última, né? O platonismo, ele vai por outro, ele começa de outro ponto.
o neoplatonismo, o próprio gnosticismo também, ele não deixa de começar de outro ponto, embora seja muito próximo do budismo. Mas o budismo enfatiza bastante essa ideia do vazio logo desde o seu início, na verdade. O budismo Mahayana. O vazio como também algo fundamental para que bodhicitta possa florescer. Porque só pode haver uma bodhicitta real, só pode haver um altruísmo real se o eu sair, parar de eclipsar a percepção da realidade. Se o eu cede espaço e se percebe como interdependente. Sem isso não é possível que haja uma bodhicitta real, uma compaixão última. Então a vidya, a ignorância, é a verdadeira raiz de todos os nossos problemas, esse projetar da mente. É interessante que ela usa a palavra dilatar. A gente exagera e dilata tanto o nosso eu quanto o eu das outras pessoas e o eu das coisas, digamos assim. E a gente cria então toda uma ficção sobre as outras pessoas. A gente cria uma essência sobre as outras pessoas e espera que elas sejam sempre aquilo. E aí, quando elas não são, a gente se decepciona. Mas aí foi muitas vezes um problema nosso de ter projetado algo sobre aquelas pessoas. Essa desordem mental difusa começa com a má compreensão do nosso próprio eu. Somos um corpo composto, uma massa de carne, de ossos e pele, e mente. Um fluxo de pensamentos, sentimentos e percepções. Aqui ela nem está falando dos agregados em si, mas eles não deixam de estar inclusos aqui. Então temos o nosso fluxo mental, temos a mente e temos o corpo, com uma forma aqui de resumir todo aquele mecanismo dos cinco agregados. O composto é convenientemente conhecido como Maria, como João, como mulher, como homem. É uma união temporária que termina com a morte do corpo e com o escoamento da mente para outras experiências. Esse composto aqui, então, é essa união de mente e corpo, que acontece que ela é temporária, né? Quem é o Bruno? É esse composto. Quando eu morrer, o Bruno acabou. A mente, ela vai, o fluxo mental, ele vai partir para outras experiências. Quem eu serei na minha próxima vida não será o Bruno. Provavelmente nem esse mesmo nome eu terei. Mas a gente tende a buscar uma identidade fixa, né? A um apego a esse senso de identidade atrelado a esse eu temporário que nós temos. A esse eu que nasceu numa determinada cultura. A esse eu que carrega uma série de tendências kármicas de vidas passadas, né? Uma série de samskaras de vidas passadas. Que nasceu numa família, que vai ser educado de uma determinada forma, que vai ter uma série de amigos, etc., uma série de relações com as outras pessoas nesta vida. E tudo isso vai constituindo o nosso senso de identidade, vai construindo esse senso de identidade ao qual nós nos apegamos. E até certo ponto não é errado, né, nós aproveitarmos. Vamos pensar aqui que nós somos atores. Vamos usar bem esse papel, essas máscaras que nos foram dadas, ou esses potenciais que nós geramos para nós mesmos em vidas passadas. Vamos usar isso bem, vamos buscar um senso de coerência nessa nossa personalidade, nessa nossa identidade, de acordo com aquilo que a gente busca nessa vida. Mas entendendo que essa identidade, ela nunca vai ser totalmente fixa e que cabe a nós tentarmos direcionar isso que a gente chama de eu como um instrumento.
Um instrumento para os nossos propósitos elevados, para os nossos objetivos mais elevados, em termos aqui de prática do Dharma. A ideia não é virar uma pessoa doida que fica. Como é que diria aquela música? Uma metamorfose ambulante. A ideia não é se forçar a ser isso, uma pessoa incoerente. Até porque as metamorfoses elas vêm, né? Elas estão acontecendo a todo momento. Mas também não se apegar a coisas que estão em nós e que achamos que são imutáveis, que são essenciais e que a gente acha que isso também é essencial naquela pessoa, que ela nunca pode mudar, que a ela não pode ser dado o direito de mudar. É, e tem essas questões, né, de ancestralidade que estão muito em voga hoje em dia, né? E aí já é uma outra pegada, inclusive. Vocês veem que os tibetanos eles não ficam falando de culto de ancestrais. Até tem vertentes do budismo na China, no Japão, que vão falar sobre isso. Mas aí se misturaram com tradições locais, na verdade. Né? Do ponto de vista budista, vira página. Até essa linhagem familiar que você tá, ela é temporária. Né? Cuide bem da sua família agora. Mas na próxima vida, provavelmente nem será mais a mesma família. Né? Será outra genética, será. Talvez você nem reencontre muitas dessas pessoas com as quais você se relacionou, porque o karma ele é bem complexo. Talvez você tenha outras prioridades naquela outra vida. Então, essa coisa da ancestralidade, que hoje em dia é muito enfatizada por aí, né? Virou até meio que uma moda. Realmente não é uma ênfase aqui, né? Liberte-se do passado, desapegue-se do passado. Esses fatos rudes e sem beleza podem ser bastante perturbadores. Essa frase até caiu bem, né? Agora que eu falei para se libertar aí da ancestralidade, do apego a seu nome, a seu sangue, etc. Isso às vezes choca as pessoas, né? Você tentar não se apegar à sua identidade e às identidades alheias também. E a gente vive tempos em que as pessoas se apegam muito às identidades, às várias camadas de identidades, coletivas, políticas, individuais, etc. Isso pode parecer perturbador. Uma parte de nós, o ego, ansiando por segurança e imortalidade, inventa um eu inerente, independente e permanente. Muitas vezes essa busca que a gente tem para pertencer a algo e conseguir rótulos para nós, que serão rótulos que nos darão segurança na vida, que até podem parecer, ah, não, mas é uma identidade coletiva, né? Eu faço parte de um grande grupo, uma grande comunidade. Mas no fundo, o nosso eu, ele está buscando essa imortalidade. Essa nossa identidade atual, que é momentânea, ela não quer desaparecer. Nós nos acostumamos com ela, nós nos apegamos a ela. E haverá resquícios disso em vidas futuras, claro, né, dos nossos comportamentos atuais, nas vidas que virão. Mas então ela busca a imortalidade. Buscar esse tipo de imortalidade aqui, é claro que eu posso pensar de um ponto de vista que nós nunca morremos de verdade, pensando que o fluxo mental ele continua. Mas as circunstâncias mudam, a identidade muda, as pessoas mudam, tudo muda. O próprio fluxo mental que vai renascer, ele vai renascer numa outra configuração. E o que nós buscamos é que tudo fique como está, de certa forma. Em termos desse senso de um eu atual que nós temos. É que tudo fique como está. É que ele não morra. E isso é tentar ir contra a segunda marca do samsara, que é a impermanência.
No fundo é isso. É a busca de permanência, de estabilidade. Mas enquanto nós estivermos no samsara, enquanto nós estivermos afligidos por karma e klesha, e pela ignorância que é a raiz de tudo isso, é impossível conseguir essa segurança total, conseguir essa estabilidade total, conseguir ter um controle total sobre as nossas vidas, sobre isso que a gente chama de eu, né? Tornar esse eu como de fato isso é o meu eu, e ele está bem protegido aqui. Isso é impossível enquanto estivermos no samsara. E quem se liberta do samsara também não vai ter nada disso, porque já se libertou da ideia de um eu separado, de um eu inerente. Já se libertou dessa ignorância também. Mas o fato é que isso é uma causa de sofrimento. Você inventa um eu inerente, independente, permanente, que nunca se satisfaz, que nunca consegue de fato agarrar essa permanência. É como se a gente tivesse. Bom, se usa muito a imagem de um barco, né? Não sei se os budistas, acho que vocês já devem ter visto isso aqui em vários textos com os quais nós trabalhamos. O samsara é um oceano. O nosso corpo é um barco. E é um oceano bem tempestuoso, esse oceano do samsara. É como as águas do Pacífico, que, ironicamente, não é um oceano nada pacífico, né? São águas bem tempestuosas. E então, nós estamos nessas águas e a gente não vai conseguir ter estabilidade enquanto nós não chegarmos à outra margem. Enquanto a gente não tentar direcionar esse barco para outra margem, que é o Nirvana, que é a libertação do samsara. Mas enquanto isso a gente fica tentando se segurar, né? Mas está tudo escorregadio, está tudo em fluxo. Isso não é um processo deliberado e consciente, essa noção de um eu inerente. E sim é algo que ocorre nas profundezas da nossa mente subconsciente, né, do nosso inconsciente, nas camadas mais profundas da nossa mente. E é algo que nos acompanha. É um erro cognitivo, como se fala muito, né? Os textos budistas falam, chamam a ignorância de um erro cognitivo, é um bug no sistema. Porque a manifestação ela não é perfeita. Chega um ponto que é tanta separatividade que há um distanciamento de uma reta visão da realidade, né? Os seres começam a se distrair com tanta separatividade. Conforme ela vai se tornando cada vez mais concreta, então essa noção de um eu ela se cristaliza de tal forma que dá um trabalho para conseguirmos superá-la. Essa noção de um eu separado, de um eu inerente. A Cláudia comentou: muitos dizem que perpetuar através dos filhos, então é uma forma bem material de permanecer por aqui, na matéria. É, numa sociedade que não acredita em reencarnação, em renascimento, e que está cada vez mais materialista, então cada vez até mais agnóstica, né, mais desconectada da ideia de um pós-vida, acaba que essa ideia de que filhos são a continuidade da minha vida, né, um projeto bem egoísta nesse ponto, isso acaba sendo uma ideia muito comum, realmente, né? Não que haja algo errado em ter filhos, né? Até é necessário para que mais seres venham ao mundo e mais seres possam ter acesso ao Dharma, para que mais pessoas possam ter acesso aos ensinamentos. E vai da escolha de cada um, né? Algumas pessoas querem ter, outras não. Isso independe, não há nenhuma obrigação em termos budistas, né? Não é que nem o cristianismo tradicional, as religiões abraâmicas que tem aquele papo do crescer e multiplicai-vos. Não. Aliás, é melhor para a humanidade a pessoa se libertar do samsara e virar um bodhisattva do que deixar filhos no mundo. Mas se ela não consegue fazer isso, ela pode deixar bons filhos para o mundo também. Ou ela pode fazer os dois também, deixar bons filhos para o mundo e chegar num ponto da vida dela que ela vai se dedicar
a libertação do samsara. Uma coisa não anula a outra. Mas é claro que não há nenhum tipo de obrigação em relação a isso, né? De ter ou não ter filhos. Não é algo que é obrigatório, também não é algo condenável. Vai depender do que a pessoa vai fazer aí com esses filhos no mundo, né? Então, esse eu fantasiado, de forma acentuada, particularmente em ocasiões de tensão, ele aparece de forma acentuada, né? Em ocasiões de tensão. Então, essa nossa noção forte de um eu, principalmente em situações de tensão. Alguém aí falou filhos, a Irenice comentou a família é o grande ego. É porque geralmente é aquela coisa, né? Você conhece uma pessoa de verdade quando ela está em família. Ou então também falam, você conhece uma pessoa de verdade quando você viaja com ela. São aquelas situações de intimidade. Que esse de verdade aqui quer dizer, na verdade, que é quando esse eu ele pode se sentir mais tensionado em algumas situações. Situações de excitamento ou de medo, né? Situações de grande apego ou de grande aversão. Então, ele tende a aparecer dessa forma mais acentuada com um mecanismo de autodefesa mesmo aí. Diga, Mazé, você levantou a mão? São duas formas de você conhecer. É viajando com ela e é dando poder a ela. Também. Bem lembrado. Bem lembrado. Se você dá poder para uma pessoa também, você vai conhecê-la muito bem. Muito bem. Principalmente na hora que alguém questionar esse poder. Né? Que alguém questionar o poder que essa pessoa tem, a posição que essa pessoa tem, o status que essa pessoa alcançou. Aí você vai ver quão magnânima é essa pessoa ou não. Né? E é um teste. E todos nós, nas nossas vidas, a gente vai ter pequenas situações em que nós seremos colocados nessas posições. Né? Seja porque você virou o administrador do grupo do WhatsApp do condomínio, ou porque você está dando palestras semanais, aulas semanais, ou porque você foi promovido a chefe, ou porque você sustenta a sua família. Há várias situações na vida, né? E aí, nessas situações, o nosso eu ele é colocado a teste do ponto de vista espiritual mesmo. O que que nós estamos fazendo aqui? Em relação ao poder que nós temos de afetar as outras pessoas, né? Diga, Cláudia. Cláudia, acho que seu microfone está desligado. Eu liguei eu liguei a câmera e deixei o telefone Ah, sim. desligado. Não, é que eu falei dos filhos, mas às vezes a gente escrevendo não consegue. Eu digo no sentido assim, eu acho que às vezes, eu vou falar nós, né, ou as pessoas, alguns, nós somos tão materiais, né, nós estamos tão voltados aqui nessa vida material aqui, que você se perpetuar através dos filhos é uma forma de permanecer aqui. Sim. Por isso eu digo que nós pensamos o tempo inteiro no material, né? Você vê, você cresce, você estuda, aí você vai para o curso superior, o que, que você pensa? Bom, o que, que eu vou fazer? Alguma coisa para ganhar dinheiro, para comprar um carro, comprar uma Uhum. casa, ter um filho e fazer minha família. Só que a casa vai passar, o filho vai passar, você vai envelhecer, o trabalho vai passar, mas eu acho que a materialidade ela é tão forte ainda, claro, nós estamos aqui, juntos aqui, para a gente se livrar disso. Que eu acho que essa coisa de perpetuar através dos filhos também é uma forma, mesmo que indireta, de permanecer aqui. Sim. Né? E não ver a causa principal. Ah, tudo bem, eu casei, tive filhos, é, eu pensei logo que eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que comprar um carro. Você pensa nisso, mas você não pensa no principal, né? Que tudo isso vai passar. Uhum.
né? Sim, E não pensa no que vai permanecer, né? Que é o espiritual. Eu quis colocar nesse sentido aí, né? sim. E nesse sentido até quais os valores, né, que vai passar também para esses filhos, nesse sentido espiritual também, né, como pode tentar contribuir para que esses filhos tenham, digamos assim, uma vida mais em consonância com essa busca, se eles quiserem, claro, né, porque essas questões são sempre complicadas também. A gente também nunca deve impor algo sobre alguém, né, o Dharma sobre alguém, mas tentar mantê-lo lá disponível, se a pessoa se interessar de fato. Mas o fato é que aqui ela dá até esse exemplo sobre essa questão desse eu que surge de forma acentuada, como nessas várias situações que a gente mencionou aqui, e aqui ela dá outro exemplo. Quando escapamos por um triz de um acidente, existe uma poderosa sensação de um eu que quase morreu ou ficou gravemente ferido e que precisa ser protegido. Esse eu não existe. Ele é uma alucinação, né? Essa ideia de que eu nasci de novo, como se fala muitas vezes, né? Então vem esse apego e é um apego instintivo e é natural que venha esse apego, mas ainda assim vem uma sensação forte de algo que é bem inerente, mas essa inerência ela é muito mais um produto da ignorância. O nosso apego a esse eu falso, né, a esse eu com o qual nós nos relacionamos mentalmente, esse apego ele é conhecido como a ignorância ávida de si mesma. É a vidya. Em sânscrito é esse o termo, né? A causa do sofrimento. Essa ignorância que gera esse apego a esse eu falso e que contamina todas as nossas relações com o mundo. Sentimos-nos atraídos por pessoas, lugares, situações que satisfazem e sustentam a nossa autoimagem e reagimos com medo e animosidade a qualquer coisa que a ameace. Ficamos no jogo do apego e da aversão. Tudo que estimula o meu senso de eu alimento, eu busco, eu desejo. Tudo que ameaça o meu senso de a minha autoimagem, eu rejeito, eu detesto, eu temo, eu odeio. Encaramos todas as pessoas e coisas como definitivamente isso ou aquilo. A gente dá um carimbo nas pessoas, né? E aí, a partir daquele carimbo, nós não aceitamos que a pessoa saia daquilo. Isso é muito perigoso quando a gente faz isso com as outras pessoas. Quando a gente impede que as outras pessoas possam tentar algo diferente, né? Possam tentar sair desses rótulos aos quais elas são associadas. E é muito comum quando uma pessoa de repente começa a buscar algo diferente, as outras acham que ela tá só de onda, as outras acham que ela tá querendo enganar, que ela tá querendo passar uma nova imagem, porque nós estamos apegados àquilo que nós projetamos sobre aquela pessoa. E ela pode realmente estar querendo enganar, ou não, pode ser realmente algo sincero aí. O fato é que nós não estamos na cabeça dos outros. E assim como também muitas vezes a gente tenta fazer algo de diferente da nossa rotina, da nossa vida, e também isso às vezes choca os outros, né? Nós passamos muito por isso nas nossas relações. Então, desse modo, essa raiz, essa avidez de si próprio, ela se ramifica em apego, em ciúme, medo, arrogância, depressão e inúmeros outros estados mentais turbulentos e infelizes. Tudo isso derivado dessa ignorância. A Ismênia até perguntou, é tanha, sim, a palavra que é a palavra pali, né, a esse tipo de apego. Esse apego ao eu é tanha, ou em sânscrito isso é também chamado de trishna, né, que é uma sede, essa sede pelas experiências do eu, esse eu que é sedento por experiências, e é também um próprio apego ao eu, né, uma sede do eu.
Exato, Rita. Nós precisamos dessa experiência no eu para encontrarmos o vazio, né? Porque é nessa configuração que nós estamos que nós seremos capazes de compreender a realidade. Mas a gente se perde no mundo, como vemos em outras tradições, né? O hino da Pérola vai falar bastante sobre isso numa linguagem mais poética, mais literária. O filho pródigo, etc. Então, essa raiz, ela vai se ramificar, repetindo aqui: apego, ciúme, medo, arrogância, depressão e uma série de outros estados mentais turbulentos e infelizes. A solução final é eliminar essa raiz ignorância com a sabedoria que percebe o vazio, com prágina, a sabedoria que compreende, que percebe o vazio, o discernimento claro acerca da realidade em tudo que vivenciamos, das falsas qualidades, né, dos falsos atributos. Aqui é no sentido de atributos, os falsos atributos, características que projetamos nas coisas. Isso representa a transformação final da mente. Eliminar a raiz ignorância com a sabedoria. Alcançar a sexta perfeição, a sexta paramita, prajna, que compreende o vazio, que compreende shunya, que compreende que todas as coisas se reduzem a zero. O vazio, ele soa um tanto abstrato, porém, na verdade, ele é muito prático e é relevante para as nossas vidas. O primeiro passo para o entendimento é tentar obter uma ideia do que pensamos existir. Então, às vezes as pessoas pensam, mas para que eu vou ficar conversando, discutindo o vazio, etc. Parece algo complexo e muito teórico da filosofia budista, mas ele tem implicações muito práticas e é muito prático, na verdade. E as meditações sobre o vazio, elas podem nos ajudar bastante na nossa vida, reduzindo o poder do apego, reduzindo esse, esse apego que nós temos, até mesmo em relação às expectativas que nós jogamos nas outras pessoas, que nós jogamos em nós mesmos, que nós jogamos nas situações da vida. A nossa busca por querer, às vezes, afirmar demasiadamente aspectos da nossa identidade que não precisam ser afirmados a todo momento. Então, há implicações práticas até bem imediatas, na verdade, bem cotidianas, que podem nos ajudar se nós meditarmos sobre o vazio, se nós buscarmos esse entendimento sobre qual é a real natureza do eu, onde está esse eu e de onde ele veio. Ele não está em lugar algum. Ele surge mediante causas e condições e ele não é fixo. Localizar, por exemplo, o eu em que acreditamos tão fortemente e então, utilizando o raciocínio claro na meditação analítica, verificar que isso é uma mera invenção, que isso é algo que nunca existiu e nunca poderia existir, em primeiro lugar. Aqui entra a importância, é claro que esse é um tipo de meditação analítica, né? Aqueles tipos de meditação analítica que nós vimos na reunião anterior. No YouTube tem a versão dos membros, que até a meditação guiada está ali, mas também eu coloquei uma versão pública, sem a prática guiada. Mas pensar, então, nessa análise, nesse exame, o que é esse eu? Colocar o eu em análise e tentar entender de onde que ele vem e o que nos impulsiona. Porém, não elimine coisas demais. Você definitivamente existe. Aqui ela entra no outro ponto, né? Para não cair no extremo do niilismo. Porque o caminho do meio é evitar o extremo do niilismo, em que achar que nada existe. E se nada existe, nada faz sentido. E também evitar o extremo do eternalismo, que o eternalismo é a ideia de que
Esse eu, ele tem uma identidade fixa, ele tem uma essência separada, indivisível, individual, e ele é o que ele é e sempre será o que ele é. E aí eu destruo a interdependência. Aí não há espaço para interdependência. Todas as coisas elas surgem separadamente a partir de si próprias, né? São várias ilhas que não se conectam. Então, não cair no extremo do eternalismo e não cair no extremo do niilismo. Isso é Madhyamika. Isso é o caminho do meio. Então, não elimine coisas demais. Há um eu convencional e interdependente que vivencia felicidade, que vivencia sofrimento, que trabalha, que estuda, que come, que dorme, que medita e que se torna iluminado. Então, não negue esse eu que está ali. E é como eu tinha dito antes. Não negue essa identidade que está sendo construída, tecida a cada momento pelas nossas ações de corpo, de fala e de mente nesta vida. Use-a ao seu favor. Nós somos atores. Vamos aproveitar, então, esse palco em que nós estamos e vamos então tentar, digamos assim, vamos tentar dar uma boa performance, um desempenho digno, digno de Oscar, de um Oscar espiritual. Que é uma piada boba, mas é isso, né? Como nós podemos atuar de uma forma digna no mundo, com esses instrumentos que nós temos. Em outras palavras, de uma forma virtuosa, de uma forma dármica no mundo. Acho que tem alguns comentários aqui. A Rita comentou, Jung, ele chama o eu de um dos complexos do homem. E é muito interessante, né? Eu não sou muito versado na obra do Jung, mas eu sei que dá para fazer muitas aproximações interessantes aí entre Jung e a filosofia budista. O Silvio comentou: significa na meditação começarmos a descondicionar a nossa mente dos padrões mentais? Exatamente, né? O objetivo da meditação é muito esse. Nós descondicionarmos a nossa mente das perturbações mentais, dos kleshas, do poder dos kleshas, do poder da ignorância. E condicionarmos a nossa mente no Dharma, condicionarmos a nossa mente num caminho virtuoso, numa reta senda. A primeira e mais difícil tarefa é distinguir entre esse eu válido e o inventado. Comumente, não podemos diferenciá-los. Na concentração da meditação, é possível ver a diferença. É possível perceber que tem um eu que a gente projeta e que ele parece separado, parece uma grande ilha, desconectado de tudo, né? Nesse grande senso de alienação existencial que nós estamos, que em sânscrito é chamado de dukkha, a insatisfação, o sofrimento que permeia todos que estão no samsara, todos com esse sentimento, com essa solidão que assombra, com essa insatisfação que sempre nos persegue como uma sombra. Mas ao mesmo tempo, também é possível perceber a interdependência, o eu que está interconectado com todas as coisas, com todas as pessoas. E como então nós podemos ser um agente positivo nessa interdependência. Por isso que ela diz, na concentração da meditação, na plena atenção, é possível ver a diferença. Aqui a palavra concentração, a gente pensar em termos de samadhi, né? Já falamos muito sobre isso, que a palavra concentração é uma palavra problemática e blá blá blá, mas pensar em termos de samadhi, uma mente unidirecional, focada, com plena atenção, com contínua lembrança e vigilante, que vai propiciar um bom insight na hora da meditação analítica.
Reconhecer o eu ilusório e erradicar nossa antiga crença habitual nele. Então, reconhecer esse eu e buscar se desapegar desse eu e dos eus alheios também. Isso é importante.